Então, assim, a maioria, pelo menos, sabe o básico da história de Jacó, fugindo de Esaú para ir para Harã. Então, esse que é o básico. Para esse momento, isso basta. Para esse momento. Todo mundo sabe que ele brigou com Esaú, que ele roubou a primogenitura, que ele saiu sem nada, para ir para uma terra estranha. Isso que é o básico. O principal, para esse assunto aqui, isso é o suficiente. Então, chega no 28:15, vamos lá, Gênesis 28:15. Deus diz assim para ele: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que te hei referido. Então, essa é uma promessa poderosa. Esse é um princípio que nós precisamos guardar com a gente. Que Deus está conosco, Ele vai nos guardar, porque, olha, no trajeto, o nosso sonho, ele é atacado. Isso acontece com qualquer pessoa. Aconteceu até com o próprio Jesus. Quando Maria está grávida, o anjo aparece e fala com José: leva a sua mulher com seu filho para o Egito, porque vão buscar matá-lo. Então, o sonho de Deus estava ameaçado. E não tem nenhum problema fugir. Até Jesus teve que fugir. Ele vai para o Egito e quando ele soube que o Herodes havia morrido, o Herodes estava matando as crianças, havia morrido, ele volta. E aí a gente compreende o quê? Que os nossos sonhos são perseguidos. E às vezes são perseguidos por pessoas que nos amam e pessoas que nós amamos. Gente, olha, essa questão, eu faço questão, esse detalhe, eu faço questão de bater nessa tecla desde quando eu cheguei aqui nessa igreja. Porque é uma coisa muito comum no nosso meio, é uma coisa muito comum na nossa cultura, as pessoas olharem para o momento atual e decidir a vida. Eu me sinto, tem hora, claro, guardado as devidas proporções, né? Claro que eu não quero me comparar com José, mas guardando as devidas proporções, eu sou aquele sonhador. Toda hora eu vivo no mundo da lua. Pode dizer sim, que eu vivo no mundo da lua. Porque eu acredito nos meus sonhos, eu acredito nos sonhos dos outros, eu acredito que tudo pode acontecer de repente. Tudo pode acontecer. De repente, quando? Depois de 10, 20, 30, 40, 50, 60. Antigamente eu falava 10, 20 anos. Depois passei para falar 10, 20, 30. Agora 10, 20, 30, 40, 50. Por quê? Por causa da minha idade. Então, eu estou lembrando de mim também. Enquanto eu falo para você, eu falo para mim. Eu continuo acreditando nos meus sonhos. Só que eu sei que os nossos sonhos também são atacados. Mas aqui está a promessa que nós devemos nos firmar todo dia. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei até cumprir o que te hei referido. Então Deus tem um projeto para cada um de nós, tem um propósito para cada um de nós. E quando ele acredita nisso, nós vamos trabalhar em cima daquilo. Trabalhar até quando? Até quando cumprir. Eu já falei isso aqui, tantas vezes eu já falei, né? É igual aquela história dos índios fazendo a dança da chuva. A dança da chuva funciona, por quê? Eles vão dançando até chover. E se não chover, continua dançando. Então, se o seu propósito não chegou, se o seu sonho não foi realizado, continue trabalhando. Continue. E aí Hebreus fala assim, nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Então, o que nós não podemos é desistir. Quantas histórias nós conhecemos, ou talvez você, com a sua própria história, passou por isso. Estava perto de acontecer alguma coisa e você desistiu. Porque, por um momento, às vezes um momento de fraqueza, às vezes um momento de fragilidade, às vezes um momento que o ataque é muito grande. Gente, quantas vezes nós damos vontade de desistir? Muitas vezes, eu particularmente, milhares de vezes. Eu aprendi uma frase muito legal. Quando estiver cansado, descanse, não desista. É a desistência que é o problema. Há mais número de desistentes do que de fracassado.
Agora, nós precisamos compreender se aquilo tem sentido, se aquele sonho vale a pena dedicar uma vida. Eu estava assistindo uma palestra hoje e o Cortella estava citando o Mandela. Mandela, segundo o Cortella, né, veio no Brasil mais ou menos em 1990 e o Cortella dizia que tremeu as pernas quando ele cumprimentou o Mandela, porque quando cumprimentou o Mandela, ele não estava cumprimentando um homem, ele estava cumprimentando a esperança, a paciência, a decência, o propósito. Então, são coisas assim que veio no legado do Mandela, porque o Mandela, ele lutou tanto pelo apartheid, pelo preconceito racial, que ele ficou preso 27 anos. 27 anos preso. E dos 27 anos preso, 18 ele ficou numa solitária de 3 metros quadrados. Aí o Cortella fala assim, imagina, com 5 anos preso, o advogado pode ter chegado e falado, Mandela, desiste. Assina aí essa desistência. Assina aí. Então, quer dizer que tinha algum jeito dele se livrar daquela prisão. Assinando um documento que não ia... não vem ao caso agora esses detalhes. Quer dizer, abrindo mão daquele projeto. E ele seria liberto. Mas ele falou, não, eu vou ficar aqui. Aí, imagina, daí 10 anos, ele 10 anos na solitária, e o advogado chegava e falava, é melhor você desistir, é assim mesmo, é desigualdade, nós somos mais fracos, não tem como da gente vencer essa guerra, você já fez o que pôde. E ele não, continuou. 15 anos, 20 anos, 23 anos, 24 anos, 25 anos. Eu ouvindo aquilo pensei, ele deve ter pensado o seguinte, eu vou aqui até a morte. Porque agora, eu pensando em mim se fosse ele. Se eu fosse ele, eu ia pensar o seguinte, já que eu estou com tanto propósito assim, já que eu estou tão firme na minha decisão, eu vou fazer o seguinte, faz o que eu vou morrer aqui. Não vou conseguir, mas vou morrer aqui. Vão me tirar daqui morto. Mas eu saio daqui morto. Mas eu acho que eu não vou conseguir mesmo não. Mas sair também eu não saio. Eu posso não conseguir, mas também não vão tirar de mim essa capacidade de lutar até a morte. E aí chegou nos 27 anos, ele saiu, ele se tornou presidente, né, da África do Sul, e primeiro presidente negro da história. Quer dizer, é um marco. Acabou o preconceito? Lógico que não. Lógico que não. Mas um passo foi dado. Olha, durante muitos e muitos séculos, talvez, portanto, né, por milhares de anos, talvez, porque nós estudamos personagens que viveram há milhares e milhares de anos. Moisés, José, Jacó, tantos outros. Talvez Mandela será lembrado daqui a milhares de anos. Por quê? Porque um dia ele decidiu. Talvez o seu projeto não seja tão ousado assim. Talvez você não quer mudar o seu bairro, não quer mudar a sua cidade, não quer mudar nem a sua vizinhança. Você quer mudar só você mesmo. E está tudo bem. Está tudo bem, não precisa se comparar com Mandela. Não precisa comparar com ninguém, não. Você só precisa comparar com você mesmo. Até onde você chegou? Será que aí é o limite? Há muitos anos atrás, né, 15, 20 e poucos anos atrás, os jovens adolescentes da época brincavam comigo que quando eu morresse, eles iam jogar os diplomas tudo no meu caixão, na minha cara. Toma aí os diplomas, você não me fez estudar, você não me dá sossego. Porque toda vez que você chega, pastor, fiz tal coisa. Eu falei, e aí? Qual que é o próximo passo? Não tem jeito, gente. Qual que é o próximo passo? Porque se você não avançar no próximo passo, você se torna mediano. Mediano que fica na média. E quem fica na média é medíocre. Eu deixei o medíocre por último para ir preparando o coração de cada um. Porque a tendência nossa é sempre buscar o quê? Uma zona de conforto. Buscar um lugar que é familiar. Buscar um lugar que não é exigido coisas difíceis. Já é uma programação do nosso sistema para sobrevivência. A ciência prova isso, que nós
Nós fugimos do desprazer e buscamos o prazer a todo tempo, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Pensa bem, o que é bom? Comer ou fazer dieta? Claro que é comer. Outro dia alguém falou assim, o jejum intermitente. Eu falei, tem como comer intermitente? Fica 14 horas comendo. Eu gosto de comer. Eu fico 14 horas sem comer. Que graça que tem? O que é bom? Coca-Cola ou água? Água. Mas o que muita gente toma? Coca-Cola. O que é bom? Uma comida saudável ou uma comida gordurosa? Uma comida toda cheia de substância? Prazeroso, é gostoso, mas e o resultado? Então, a pessoa já é da nossa natureza. A gente precisa entender isso. E é muito importante quando a gente compreende que é natural a gente ter aquela inclinação. Por isso que Paulo falou assim, antes eu subjugo meu corpo, eu reduzo a servidão. Eu venho falando aqui, quantas pessoas, olha só, nós estamos aqui, nós vencemos vários obstáculos para estar aqui. Você decidiu estar aqui, você não está aqui simplesmente porque você quis, não. Algum tipo de dificuldade você superou, mas alguns não vieram, muitos não vieram. Garanto para você, vou continuar afirmando como eu fiz algumas semanas atrás, mais de 80% das pessoas que faltaram só porque quiseram faltar. Não foi uma coisa tão grande. Então, a gente precisa entender assim, se você quer alcançar algo, você tem que aprender a lutar por aquele algo. Tem que haver sacrifício. Não existe propósito sem sacrifício. E o sacrifício é geralmente, né, ou todas as vezes, né, não é nem geralmente, acho que é todas as vezes, você vai ter que pagar um preço. Como eu falei aqui. O que é gostoso? Deitar com o ventilador ou ar-condicionado em você ou ir para academia nesse sol quente? Lógico que é ir para academia. Lógico que é. Só que não. Né? Quem vai obrigar. Eu amo treinar. Vou tomar água para não falar nada. Meu corpo pede. Meu corpo pede uma pizza. 7 horas da manhã. Eu penso, outro dia mandei mensagem, Fernanda, estou pensando em comida, Fernanda. Passei até que estou pensando em comida, aí descobri um negócio legal. Pensar na comida não engorda, só engorda se comer. Aí eu comi, não comi, aí eu não engordei. Não emagreci, mas também não engordei. Né? Eu tinha acabado de almoçar. Pastor, você não estava com fome? Eu falei que estava com fome. Eu falei que estava com vontade de comer. Eu não falei que estava com fome. A maioria das vezes que a gente come, não é de fome, é de vontade de comer. Já viu que a pessoa fala assim, estou com a fome de um doce, estou com a fome de uma pizza. Aí eu vou falar só coisa gostosa, tentar vocês. Estou com a fome de hambúrguer. Então, isso não é fome, é vontade de comer algo. Então, isso, gente, em qualquer área. Agora, na família, é a mesma coisa. O que é gostoso fazer? Pegar o bebezinho, meu amor, né? Não aborrecer, né? Eu vivo experiência com as pessoas dentro da igreja que eu vejo isso o tempo todo. Eu encontro um monte de gente dentro da igreja, nos meus anos de ministério, né? Meus anos de ministério, bebezinhos de 20 anos, bebezinhos de 30 anos, bebezinho de 40 anos, bebezinho mais de 50 anos, são bebezinhos ainda. Eles chegam na igreja, o pastor não falou que eu gosto, então eu vou para outra igreja. Vá! Quem está segurando aqui? O pessoal fica doido, né? É por isso que eu desperto os instintos, né, mais primitivos das pessoas aqui. Por muitas vezes eu falei aqui, né, a pessoa falou, o pastor fulano falou que vai embora, fulano falou que vai embora. Aí eu vinha pregar e falava assim, quem falou ir embora, se é falta de tchau, não falta mais nada agora, vá. Pastor, e foram, e daí? Gente, você tem que ser desapegado. Se alguém quer sair de sua vida, que saia, é melhor sozinho que mal acompanhado. Tem gente que é um peso morto, tem gente que vem só para te perturbar, tem gente que é um sossego, tem gente que dá duas alegrias. Quando chega na igreja, dá aquela expectativa, né? Mais uma alma, mais uma pessoa que vai ajudar a gente. E quando ela vai, gente, que alegria. Você não vê aquela pessoa mais.
Claro que não são todos. Tem pessoas que realmente levam um pedaço da gente. Tem uns que arrancam um pedaço da gente antes de ir. Né? Arranca cabelo também. Tem gente que quando sai da igreja, gente, dá uma tristeza. Mas faz parte. Sai porque morre. Eu já falei tantas vezes, o irmão Daniel foi um dos primeiros que morreu aqui depois que eu cheguei. Ô, irmãos, que tristeza. Que homem bacana. O irmão Daniel, alguns aqui vão lembrar dele, ele não era tão velho na época, né? Já tinha feito bastante aniversário. Hã? Maria tinha 60 e poucos anos só. O irmão Daniel tinha mais disso. Arranca pedaço. Então, uma pessoa igual a Maria, aí irmã Isabel, Aninha, são vários, né? É ruim falar porque daqui a pouco a gente esquece de alguns, e até parente, o pastor não falou, a minha mãe não falou, meu irmão, não falou, meu filho. Gente, não dá para lembrar. Agora, tem pessoas que realmente levam um pedaço da gente pelo amor, pelo carinho, pelo comprometimento, mas tem pessoas que dão alegria, é nesse sentido. Por quê? Que sentido tem ficar implorando? Aí chega na igreja, a pessoa quer viver um evangelho solto, um evangelho que eu estou aqui se fizer minhas vontades. Apagou a luz, não gosto da igreja que apaga a luz. O teto é preto, não gosto do teto preto. Aí chega na outra, o teto é muito branco, eu quero um teto mais ou menos. Aí é difícil, né? Não dá. Então, as pessoas, o que eu quero chegar assim, as pessoas têm eu estou lembrando do personagem que é o Timão, falou tem baixa tolerância à dor. É ele? É o Timão? Tem baixa tolerância à dor. Tem gente que tem baixa tolerância à frustração. Ela não tolera a frustração. Por quê? O que a criança faz, né, quando vai crescendo? Tipo a Elisa, assim, se ela já não está fazendo, é provável que ela já esteja fazendo. Mas a Marta é escolada, ela tem mais uns 15 lá que ela já criou, mais os da igreja, mais os 300 da igreja, então ela entende do assunto, de criar menino. Mas nessa fase da idade da Elisa, o que a criança começa? Ela quer uma coisa, não quer não. Pastor, tem que bater. Calma aí, cuida com a pancadaria. Por que uma criança faz, eu quero? Ela não sabe, o vocabulário dela é limitado. Você quer que o menino do tamanho da Elisa e fala assim, mamãe, eu gostaria que a senhora cedesse um pouquinho do tempo de deixar que essa faca ficasse na minha mão. Será que a senhora pode deixar 5 minutos só para eu brincar um pouquinho? Não tem como ela elaborar uma frase. Então, a pessoa precisa entender isso. Agora, então vou entregar a faca? Também não. Você tem que estudar o assunto. Como é que faz isso? Antes de ter menino, você tem que procurar saber. Né? Você quer ter menino? Então você tem que pagar o preço de aprender como criar filhos. Gente, todos os dias eu vejo pessoas investindo milhares de reais. Eu não convivo com pessoas que investem milhões de reais. Conheço pessoas que investem milhares. Eu conheço pessoas que investem milhares de reais na cerimônia, mas não investem centenas de reais ou nem dezenas de reais em aprender a construir um relacionamento. Seja ele familiar, seja ele conjugal, seja ele de pai e filhos, qualquer que seja ele. É uma contradição. Porque a pessoa quer uma coisa sem buscar. A Bíblia diz assim, examinar a Escritura. Quando a pessoa busca, porque olha, Oséias 4,6, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Tudo na vida que falta, tudo que a gente não conseguiu ainda, eu sei que é uma frase doída de escutar. Eu me escutar aos 57 anos de idade, eu fico revoltado também. Eu sou o primeiro revoltado com o que eu vou falar. Mas infelizmente é isso. Tudo que você ainda não conseguiu é porque você ainda não descobriu como fazer. Senão você teria feito. Eu tenho muitos sonhos que eu não consegui chegar, porque eu ainda não achei o caminho das pedras. Por todas as tentativas que eu fiz, eu só serviu para eliminar. Falei, por ali não dá,
por ali não dá, por ali não dá, por ali não dá. E eu vou indo. Até quando? Até quando encontrar. E se morrer sem encontrar? Morri sem encontrar, mas morri tentando. É o que eu falei, se eu fosse Mandela, eu teria pensado assim, eu vou morrer aqui, mas eu também não saio. Agora eu peguei pirraça. Eu morro aqui, já tomou 27 anos da minha vida, que fique aqui mais 27, que fique até morrer, mas eu só saio daqui morto. Porque também é desafio. Agora vai na força do ódio. Quer dizer, é a determinação. Agora, tem umas coisas que nos sinalizam, tem coisas que nos ajudam. Eu já falei alguns pontos-chave aqui. Tem pessoas que você não deve dar acesso a essas pessoas de estar na sua vida. No consultório de psicologia é mal barato. É mal barato. Por quê? As pessoas reclamam mais ou menos assim. Ah, porque a minha vizinha, e tudo é contra mim. Minha vizinha tem inveja de mim. Minha vizinha fala mal de mim. E aí vem aqui a pergunta que ele faz para a pessoa. Por que você anda com ela? Por que eu ando com ela? Eu estou te perguntando. Ué, nunca parei de pensar nisso? Ué, você nunca parou para pensar por que você anda com essa pessoa? O que te prende a essa pessoa? Você não é uma planta. Você pode mudar de lugar. Às vezes a pessoa está presa a alguém que faz mal a ela. Quando vai para o campo do casamento, é mais delicado. Mas também tem solução. Imagina, a mulher está lá sofrendo violência doméstica. Aí ela fica assim, eu estou orando para Deus mudar meu marido. Enquanto ele se apanha. Não, tudo bem. Se você está feliz apanhando, quem sou eu para pôr com defeito nisso, gente? Vai ser feliz. Mas se você quiser, você pode mudar essa história. Pastor, meu filho não obedece. Meu filho não me ouve. Quantos anos seu filho tem? 3. Você não consegue segurar uma criança de 3 anos? Que pai ou mãe que você é? Que você tem que ter pelo menos uns 12 ou 13 anos para você gerar uma criança. Então, um adolescente de 12 ou 13 anos que se tornou pai ou se tornou mãe, que biologicamente tem condição, tem força suficiente para segurar um menino de 3. Ah, pastor, mas eu não quero aborrecer meu filho. Meu filho é tudo para mim. Ué, então deixa ele fazer o que quiser. Ele é tudo para você, vale a pena você sofrer no lugar dele. E depois ele vai sofrer também e você vai sofrer junto. Por quê? Porque não quer se indispor. Gente, tem várias maneiras de viver a vida. Tem várias maneiras. A minha maneira não é a única. E provavelmente não seja a melhor. Mas para mim, é a melhor. Para mim. Mas qual vida que eu vivo? Só a minha, graças a Deus. Então, cada um tem que olhar a experiência do outro e ver como que eu aplico aquilo na minha vida. Eu vejo um pai e penso, como que eu posso aplicar aquele método? Eu vejo um avô e eu penso, o que eu posso copiar desse avô para mim? Eu vejo um empresário, o que eu posso copiar desse empresário? Eu vejo um pastor, o que eu posso copiar desse pastor e aplicar na minha vida, dentro daquilo que eu dou conta de fazer? Que eu não vou dar conta de fazer tudo. E está tudo bem. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a compreender como os sonhos são importantes. Primeiro, os sonhos fazem o nosso potencial desenvolver. Todos nós temos um potencial, tá? Todos nós temos potencial. Há uns anos atrás, eu me arrisquei a explicar sobre a energia potencial. A energia cinética, e falei várias coisas. E aí, eu acho que alguns conseguiram aprender, outros não. E aí, mas agora eu não vou falar sobre isso. Porque a energia potencial é toda a energia que você tem, mas não fez ainda. Por que eu gosto de dar testemunho dos meus diplomas? Primeiro que eu quero contar que eu tenho diploma. Tá. Primeiro é esse. Segundo,
Eu quero mostrar à pessoa que não há limite para o sonho. Quando eu vou atender um paciente novo, eles olham para mim e você percebe que eles pensam assim, esse cara é experiente. Imagina, quase 60 anos, ele deve ter muito mais de 20 anos de profissão. Não tem nenhum ano. Eles não vão assistir o vídeo mesmo? Então, né? E se um ou outro assistir, deixa para lá. Então, eles imaginam por quê? Eles deduzem, pela minha idade, eu tenha me formado com 20 e poucos anos, dá para formar uns 23, 24 anos. Mas eles não perguntaram nada. Se um dia eles perguntaram, eu falei, nossa, você é formado há muitos anos? Eu falei, muitos anos. Formei na quinta série, depois formei na oitava série, depois formei no Senai. Fui formando, vou formando. Mas se a pessoa fizer a pergunta específica, quando eu formei em psicologia, eu conto. E aí a pessoa falou, mas só isso? Você vê, não há limite de idade para sonhar. Porque o pessoal ficava assim, eu já falei aqui, né? Não, mas você vai entrar na faculdade com 52? Mas de todo jeito eu pretendo viver mais 5 anos. Eu estava sonhando em viver 5 anos. Quando eu entrei na faculdade, eu estava pensando, antes de me formar, eu estava pensando em viver mais 5. Pelo menos. Falei, enquanto eu vou viver mais 5, eu posso viver estudando, porque de todo jeito eu quero viver esses 5 anos. Então é assim, as pessoas, não, mas você vai formar com 57 anos. Aí, passou. O 57 chegou e já passou. Daqui a pouco é 58. E daqui a pouco é 60. Daqui a pouco é 70, 80 e vai indo. Até onde der. Até onde der. E até onde der, a gente vai fazendo algo. Então eu gosto de dar meu testemunho para mostrar assim, que se eu posso sonhar você pode também. Talvez você não consiga fazer o que eu faço, mas você não precisa fazer o que eu faço. Você tem que fazer o que você precisa fazer. Eu não preciso fazer o que você faz. Eu tenho que fazer o que eu dou conta de fazer, o que eu me proponho a fazer, o que tem sentido para mim. Tem coisas que não tem sentido para mim e eu não vou lutar por isso. Eu vou lutar por aquilo que faz sentido. Então, primeira coisa, os sonhos desenvolvem o nosso potencial. Se sem sonhos, nós não acreditamos em nós mesmos. Aí que vem o problema que eu falei no começo. O que acontece demais no nosso meio? Que a fase da infância e adolescência é a maior fase que a gente sonha. Porque a gente é cheio de fantasia nessa idade. E as crianças começam a falar coisas assim, absurdas aos olhos dos pais. E os pais não perdem o tempo de matar o sonho das crianças. Que é isso, filho? Você é filho de pobre. Que é isso, filho? Você mora na favela. Que é isso, filho? Eu não tenho dinheiro para pagar a escola para você. Que é isso, filho? Eu não posso fazer isso para você. Aí, de tanto escutar isso, a criança vai entrar na adolescência, da adolescência na juventude, e ela aceita aquelas palavras. Como que eu fiz para manter os meus sonhos? O meu plano infalível. Que eu não recomendo para vocês. Mas foi o que eu desenvolvi. Eu fiquei calado com eles. Se ninguém sabe que eu sonho, ninguém vai falar que meu sonho não dá certo. Mas está dentro de mim. E guardei ele comigo. E fui trabalhando na direção dele do jeito. Por que não é aconselhado? Porque você vai ter que descobrir caminhos sozinhos. Quando você verbaliza, aí você encurta caminho. Você diminui o tempo de sofrimento, de ansiedade para chegar lá. Por exemplo, aos 12, 13 anos, aproximadamente nessa fase de idade, eu sonhei em ser psicólogo. Eu nem me lembro o que deu na minha cabeça. Eu não sabia que era ser psicólogo. Eu imagino que eu sempre fui assim, metido a besta. Então, eu imagino o seguinte, teve uma vez, deve ter sido nesse dia, que na sala de aula, o professor falou assim, o que vocês querem ser quando crescer? Aí eu quero ser professora, quero ser advogado,
quero ser policial. O meu colega falou assim, eu quero ser mordomo. Mordomo, nome legal? Mordomo. Mas não me encantou, não. Aí eu perguntei para ele, falei, o que é mordomo? Aí me explicou mais ou menos, né? A nossa idade naquela época, 11, 12 anos, 13 anos. Ele me explicou mais ou menos, mais ou menos. Ele explicou mais ou menos certo. Para uma criança entender, foi o que ele falou, está mais ou menos certo do que é. Eu imagino que nesse dia, alguém deve ter falado lá, psicólogo, falou, gostei. O nome é invocado. Mas nem fazia ideia do que seria ser psicólogo. E você acha que cheguei em casa e falou, mamãe, papai, meus irmãos, descobri o que eu quero ser quando crescer. O que o menino, filho de uma dona de casa, que já tinha tido 16 partos, nascido na roça, com um pai que saiu da roça, capinou roça até 58 anos, na minha idade, capinou roça 58 anos, veio para cá e foi lavar banheiro da Belgo Mineira, e depois foi ser jardineiro da GE, que agora é Gevisa. O que o filho mais novo de um casal desse vai sonhar? Primeira oportunidade que teve no Senai de uma multinacional, que é a Valorec agora, que era management, ele falou, eu quero isso aí. Não era o que eu queria. Mas, como é que quando a gente quer assim, assumir publicamente? Eu assumi publicamente que é aquilo que eu queria. Primeiro dia de trabalho, cheguei, olhei a oficina, olhei a empresa, olhei os colegas, olhei aquilo ali, pensei assim, meu Deus, já detesto o lugar. Primeiro dia, eu lembro até hoje, gente, dia 12 de julho, eu sou bom de data, datas que me marcam, eu gravo mesmo. 12 de julho de 1982, tinha uns negocinhos de ferro assim, ó, cercando o jardim. Eu lembro até hoje que eu sentei num daqueles cantos e pensei assim, meu Deus, onde que eu fui me enfiar? O que eu vim fazer nesse lugar? Aí veio uma grande ideia. Eu tinha 15 anos e meio. Contando o tempo de insalubridade, a lei para a época podia aposentar com 25 anos de trabalho. E eu pensei, ué, não é tão ruim. Com 40 anos e meio eu me aposento. Ainda vou estar novo. E assim que eu encontrei força para superar o primeiro dia de trabalho. E assim foi até 1990, quando eu não aguentei mais e saí. Saí sem contar minha família. A única pessoa que sabia era a Neuza. Fernanda era bebê e ela, né, vai se virando nos 30. Eu e Neuza, combinei com a Neuza e saí. Quando minha família soube, eu falei, gente, você é doido. Foi doido, eu estava ficando. Mas não tinha como, eu já tinha saído. Aí podia xingar, podia bater, podia rir, podia fazer o que quiser. Mas eu não estou aconselhando ninguém a fazer coisas assim. Estou contando a minha história. Tá? Por quê? Acreditando num sonho. Nesse período da vida, eu não estava pensando mais, tinha esquecido. O negócio ficou tão reprimido dentro de mim de ser psicólogo, que aí fiquei anos sem pensar em psicologia, porque ali eu só estava pensando, como que eu vou pagar aluguel e cuidar de uma criança de 3 anos agora? Agora eu só estou pensando nisso. Como é que eu vou fazer pagar aluguel? Como é que eu vou fazer manter minha casa? Eu não posso devolver Neuza para a mãe dela. Eu não posso devolver Fernanda para Deus. Eu não posso me devolver para minha mãe. Agora, filho. Agora eu vou para frente. Aconteça o que acontecer. Então, às vezes, o termo queimar pontes se aplica nisso. Tem horas que tem que queimar algumas pontes. Para quê? Aí, agora você tem que lutar. Eu li num livro a história do general, né, guerras antigas, né, que usavam navios. Eles chegaram na costa, né, como se fosse Rio de Janeiro, Espírito Santo, assim, na costa com o navio. Aí atracou, desceu os guerreiros, todos os caras para invadir aquele lugar. Aí o general falou assim, vai lá e queima o navio. Aí o cara foi lá e queimou. E aí eles falaram assim, e agora? Como é que nós vamos voltar para casa?
falei, não, agora ou a gente conquista esse lugar ou morre aqui. Então tem hora que a pessoa ela tem que pensar assim, agora ou vai, ou vai. Agora não tem mais volta. Eu pensei em desistir da faculdade durante uns 5 anos. Por diversos motivos. Se eu te contar a minha história, você chora. Ou de rir, ou de chorar mesmo, ou de tristeza. De algum jeito você vai chorar. Durante 5 anos eu pensei em desistir várias vezes. Mas eu sempre contava que eu dei vontade depois que a vontade passou. Que é um risco danado. Você pode contar para a pessoa errada, ela fala assim, desiste mesmo. E eu fui. Então, os sonhos são assim. Por quê? Né? Não vou contar aqui, mas alguns conhecem o crente coveiro e o crente parteiro. Né? O coveiro enterra os sonhos e o parteiro ajuda a dar força para os sonhos. Mas vamos lá. Seus sonhos. Sem sonhos, olhamos circunstâncias. Com sonhos, olhamos possibilidades. Então, sem sonho, é tudo difícil. Tem gente esperando, desde Ernesto Geisel, um presidente que vai olhar ao meu lado. O único lado que um presidente pode olhar para você é o lado do seu bolso. O máximo, o que olhar, vai olhar para o seu bolso. O que olhar, vai olhar para o que você pode produzir. Ele não está lá para ser sua babá. Ele está lá para ser o gestor de um país. Se ele está certo ou errado, aí é com ele. Eu não vou entrar nessa questão. Mas a pessoa precisa entender isso. Desde Ernesto Geisel, olha como é que eu sou velho. Desde Ernesto Geisel tem gente esperando entrar um presidente bacana. O presidente pode ser bacana o que for, mas a mão que pode te ajudar está na ponta do seu braço. E serve para qualquer um de nós, para qualquer segmento, para qualquer sonho, para qualquer projeto de 2024. 2024, Lula não vai fazer nada. Se fosse Bolsonaro, não ia fazer nada. Se fosse o outro, não ia fazer nada. Se fosse o Collor de Mello, não ia fazer nada. Se fosse o Ernesto Geisel, não ia fazer nada. Por quê? Quem tem que fazer é você. A vida de quem? É sua. Se eu não fizer por mim, ninguém fará. Alguns podem fazer por mim se me virem fazendo. Às vezes, quando você está fazendo, alguém chega e quer te ajudar. Imagina um carro estragado ou um carro sem gasolina parado na avenida. Você vê um carro parado, você chega lá e empurra ele, esse carro deve estar sem gasolina, eu vou ajudar. Olha, esse carro deve ter estragado, ele vai pegar no tranco. Você sai empurrando o carro? Não sai. Mas o que muitos de nós já fizemos, eu já fiz várias vezes. Você vê um cara empurrando o carro e dirigindo. Ele está com a mão no volante e empurrando o carro, sozinho. Eu falei, não, eu vou lá ajudar o cara, porque eu também já passei por isso. Né? Empatia. E aí eu vou lá. Quando eu vou, olho para trás, o motoqueiro para a moto e vai empurrar também. Sem ninguém conversar com ninguém. Só vê alguém fazendo, não, eu vou lá ajudar, vou lá ajudar. De repente, nos seus sonhos, você vai encontrar pessoas que vai querer te ajudar, que vai querer te patrocinar, que vai querer te dar uma oportunidade, que vai querer te incentivar, que vai querer te aplaudir. Ele está te ajudando. Mas por quê? Porque te viu em movimento. Então esteja em movimento. Eu vou até parar aqui, porque agora mitei. Vou parar por aqui. Esteja em movimento. Parado você não realiza. Mas em movimento você consegue chegar no seu objetivo. Então, para movimentar mais, você volta domingo que a gente continua o assunto. Pode desligar ali. Depois dessa, eu vou até orar. Porque se essa palavra entrar no nosso coração, você nunca mais para.